Olá, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre como os nossos relacionamentos funcionam em nossas vidas, tal qual um espelho que nos reflete. E também como podemos usar isso para se conhecer melhor. Eu sempre digo que só podemos entender as coisas através da nossa própria perspectiva, ou seja, a maneira como pensamos e entendemos as coisas e o mundo é sempre através das nossas crenças e perspectivas pessoais. Desta maneira, quando falamos de nós mesmos, é claro que temos algumas crenças a nosso próprio respeito. Isto é, aquilo que acreditamos que somos. Em alguns casos, podemos estar certos, mas em outros, podemos estar errados. E por que não estaríamos certos? Acontece que enxergar nós mesmos apenas através da nossa própria perspectiva é uma limitação. E nós nunca teríamos uma visão total sobre quem somos. Então, se a nossa própria perspectiva é incapaz de nos dar uma visão total sobre nós mesmos, como podemos fazer isso? A resposta é através do outro ou dos nossos relacionamentos, pois quando nos relacionamos com outras pessoas, essa relação, ou melhor, a forma como nos relacionamos com outras pessoas tende a refletir uma parte do que somos. E dessa forma, conseguimos vislumbrar um lado do nosso eu que somos incapazes de ver sozinhos, mas que o outro consegue, pois a perspectiva do outro é externa à nossa. E não apenas isso, nós seres humanos não somos apenas seres racionais, mas também somos seres emocionais. Vivemos num processo de constante socialização, ou seja, nós seres humanos vivemos em sociedade porque sentimos necessidade do convívio, mesmo que mínimo, com outras pessoas. A vivência com outras pessoas, somada ao nosso lado emocional, é uma relação dinâmica, algo vivo e natural, tão natural que a gente nem percebe. Quando nos relacionamos com outra pessoa, seja um familiar, um amigo, um conhecido e até mesmo um desconhecido, nosso lado emocional e a nossa vivência se encontra com o da outra pessoa e o que temos são duas vivências compartilhando uma mesma experiência. E quando digo experiência, eu falo de forma ampla, desde as mais rasas até as mais profundas ou íntimas. Desse relacionamento, à medida que se vai aprofundando, é normal surgir afetos, sentimentos, vivências inconscientes, mutualidades e também divergências, que querendo ou não fazem parte da experiência de se conhecer e conviver com pessoas. E nesse processo dinâmico e inevitável, acabamos por ver no outro o nosso reflexo. Isto é, nossos comportamentos e pensamentos são vistos, refletidos no que o outro faz. Isto é tão verdadeiro que todos nós já presenciamos uma cena do cotidiano onde a pessoa critica o outro, quando na verdade está criticando a si mesmo ou algo que ela não gosta em si próprio, mas apenas está transferindo os seus defeitos a esta outra pessoa. E por que ela faz isso? Porque ela ainda não possui a maturidade de encarar seus próprios defeitos e aceitá-los, que seria o processo natural de amadurecimento. Então, nós estamos falando de uma pessoa, muitas vezes, imatura. Apesar desse exemplo do cotidiano ser o mais comum, isto não ocorre só com os nossos defeitos, mas também com as nossas qualidades, com a nossa personalidade, nossas emoções e sentimentos. O outro é um espelho que reflete quem somos, um espelho que reflete a nossa alma na totalidade.
Os nossos relacionamentos com os outros servem para nos mostrar uma faceta de nós mesmos que nos é desconhecida. Veja bem, nós temos a nossa perspectiva e ela é apenas um ponto de vista. O outro, as pessoas com quem nos relacionamos, é quem vai dar outros pontos de vista a nosso respeito, a respeito de quem somos. Às vezes, algo sobre si mesmo é tão desconhecido que quando outra pessoa nos revela, nós ficamos surpresos e não queremos aceitar. A gente pensa, eu não sou desse jeito. Mas se nós pararmos para pensar um pouco, a gente facilmente chega a uma conclusão de que esse é um lado que a gente não conhece sobre nós mesmos. Assim, não conseguimos aprender as verdades mais profundas e obscuras da nossa vida, e nem de nós mesmos, sem nos relacionarmos com outras pessoas. Todas as pessoas possuem ideias conscientes e inconscientes que afetam a maneira como percebemos o mundo. É psicologicamente impossível colocar de lado a influência da nossa mente sobre a maneira como percebemos as coisas, porque na maioria das vezes não temos consciência de que tudo o que conhecemos intelectualmente passa pelo filtro das nossas crenças. A psicoterapia proporciona às pessoas um relacionamento que pode levá-las a se conhecerem melhor, descobrindo assim outras verdades da sua vida. É certo que as pessoas jamais poderiam entender completamente a vida se usassem apenas o intelecto, pois a verdade é que a forma mais elevada de conhecimento de si mesmo vem dos nossos relacionamentos que existem confiança mútua e não grande quantidade de informação. É por isso que logo no começo da terapia, ainda na primeira sessão, o psicólogo inicia tentando estabelecer 3 coisas fundamentais. A primeira é a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. A segunda é a confiança mútua. E a terceira é a construção do relacionamento entre paciente e psicólogo. É claro que os psicólogos utilizam técnicas, conhecimento e todas as informações que eles adquirem ao longo da sua formação para se tornarem profissionais. No entanto, não se está descartando isso, mas é certo que apenas isso pode não ser o suficiente, porque na relação humana ela não é apenas racional. E o psicólogo ele leva isso em consideração. Nós humanos sempre podemos amadurecer. Amadurecer não é uma coisa que se faz apenas uma vez, mas é algo que a gente faz constantemente ao longo de nossas vidas. Às vezes amadurecemos muito, às vezes amadurecemos pouco. E às vezes nós passamos sim anos e anos sem amadurecer. E isso acontece porque a gente não se conhece. E quanto mais você se conhece, mais você amadurece. Por isso, a relação com o outro, os outros relacionamentos que a gente tem, a convivência com outras pessoas, é o que nos ajuda a nos conhecer e, consequentemente, a amadurecer. Dessa forma, a gente pode concluir que, quando amadurecemos, nós nos conhecemos mais. E quando nos conhecemos mais, conseguimos entender melhor a vida, não apenas a nossa, mas a vida como um todo. E entender melhor a vida nos faz sentir mais confiantes, nos fortalece como pessoas. O psicólogo, ele sabe disso, e por isso ele tenta dar ao paciente um relacionamento diferente, um tipo que faça a pessoa se concentrar menos no que pensa sobre as coisas e mais em como ela se sente a respeito dessas coisas. Algo, inclusive, que muitas pessoas se esquecem, e são aquelas pessoas conhecidas por serem racionais demais, e a sensação que a gente tem quando conhecemos pessoas assim é que falta tato,
falta sentimento, falta coração para entender coisas que só a racionalidade é incapaz. Quanto mais você aprende sobre si mesmo, mais você vai conseguir perceber os motivos que te levam a tomar uma determinada decisão. Através dos nossos relacionamentos, seremos capazes de conduzir um entendimento mais profundo sobre nós mesmos. Mas para conseguir isso, a gente precisa estar consciente, nós precisamos perceber no outro, e isso não é fácil. Nós sabemos disso, e eu sei que não é fácil, principalmente porque envolve muitos processos inconscientes, microexpressões, sentimentos desconhecidos, e muitas vezes nós nem sabemos como nomear esses sentimentos de tão desconhecidos que eles são. Sabe aquela sensação de que eu estou sentindo algo, mas eu não sei dizer o que é? É por isso que eu comentei sobre a relação com o psicólogo, pois nesse caso, o psicólogo possui um ambiente controlado e ele está consciente dos processos que envolvem a relação e a vivência de duas pessoas. Não é impossível se perceber, aprender e evoluir sozinho. Não é impossível, mas certamente é uma tarefa muito difícil, pois nem sempre nós estamos conscientes no dia a dia. Muitas vezes o dia a dia ele é corrido e estressante. Mas quando você vai ao consultório do psicólogo, ele vai estar lá, porque é isso que ele faz. É para isso que o psicólogo está ali. Ele vai servir como um espelho para refletir a sua alma. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e, se vocês gostaram, por favor, compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado a todos.